nessa aula nós iremos resolver questões da aula 2, que é a parte de introdução da eletrostática, com o intuito de revisar um pouco a matéria. Bem, nesse sentido de revisão, eu trouxe aqui 3 tópicos básicos que eu considero importantes para se dominar bem essa matéria. Primeiro é essa frase aqui, que na minha opinião ela é de suma importância para as questões teóricas de eletrostática. Ela diz que o que se move são os elétrons, ou seja, em todo processo de eletrização, quando você trabalhar com corrente elétrica, o que vai estar em movimento em questão para vocês é os elétrons, tudo bem? Nada de prótons e nada de nêutrons. Outro ponto importante é os processos de eletrização por atrito, contato e indução. Lembrando novamente que atrito, os dois estão inicialmente neutros, só porque um tem uma tendência de perder elétrons para o outro, e assim um fica positivo, outro fica negativo. Contato, pelo menos um tem carga, e quando você coloca os corpos em contato, parte dessa carga é transferida entre os corpos. E indução, um corpo com carga e o outro não. Aliás, não obrigatoriamente, e quando você aproxima os corpos com carga, tende a haver uma polarização. E isso é o que a gente chama de eletrização por indução. Aqui são as 3 questões que eu vou resolver com vocês. A questão 4 dos exercícios de fixação e a primeira e a terceira dos exercícios propostos. Eu dei uma ênfase maior à primeira dos propostos, porque as outras não há necessidade de desenhar figuras para que haja compreensão. Então vamos lá, iniciar com a questão 4 dos exercícios de fixação. Essa questão ela pode ser considerada sim uma questão estilo Enem, porque ela traz uma contextualização um pouco mais do cotidiano, e isso é o que o Enem traz em questão. Vamos lá, quarta questão, exercício de fixação, aula 2. Uma questão IFSP. Enquanto fazia a limpeza em seu local de trabalho, uma faxineira se surpreendeu com o seguinte fenômeno. Depois de limpar um objeto de vidro, esfregando vigorosamente com um pedaço de pano de lã, percebeu que o vidro atraiu para si pequenos pedaços de papel que estavam espalhados sobre a mesa. Bem, algumas considerações sobre esse enunciado. Primeiro, nenhum dos 2 corpos tinha carga. Se adquiriram carga depois que esfregou o vidro com a lã, isso significa que o processo de eletrização foi a eletrização por atrito. Na segunda parte do enunciado, ele menciona que o vidro ele começou a atrair pequenos pedaços de papel que estavam espalhados sobre a mesa. Essa atração, o papel também não tinha carga, mas o vidro já tinha adquirido carga. Essa atração ocorre porque o vidro ele induz, eletrização por indução, ele induz uma polarização no papel e essa polarização faz com que gere uma força elétrica de atração e por isso que ele atraiu. É importante ler o enunciado e já ir percebendo o que a questão pode querer cobrar de vocês. Bem, agora vamos para a pergunta. O motivo da surpresa da faxineira consiste no fato de que, item A, quando atritou o vidro e a lã, ela retirou prótons para. Primeiro tópico, o que se move são os elétrons. Se o corpo ficou eletrizado é porque alguém ganhou elétrons e alguém perdeu, nada de prótons. Para as questões que a gente vai analisar, guardem sempre isso, tá? Os prótons não se movem. Um corpo fica positivo não é porque ele está com excesso de prótons, é porque ele está com falta de elétrons. Um corpo fica negativo não é porque ele perdeu prótons, é porque ele ganhou elétrons, ele está com excesso de elétrons, tudo bem? O que se move são os elétrons, então o item A já está descartado. Item B. O atrito entre o vidro e a lã aqueceu o vidro e o calor produzido foi o responsável pela atração dos pedaços de papel. Bem, esse item ele está trazendo uma explicação mais da termologia para explicar um fenômeno eletrostático, que não tem nada a ver. Então descarta também. Item B também está errado. Item C. Ao esfregar a lã no vidro, a faxineira criou um campo magnético ao redor do vidro, semelhante ao existente ao redor de um ímã. Embora mais na frente vocês vão estudar e vão perceber que existe uma grande relação entre o magnetismo e a eletricidade, tanto que existe o ramo de estudo do eletromagnetismo,
não é essa a explicação dessa questão, tudo bem? O motivo do ocorrido foi todo baseado em fenômenos eletrostáticos. Eletrização por atrito e eletrização por indução. Então, descarta esse item também. Item D. Ao esfregar a lã e o vidro, a faxineira tornou-os eletricamente neutros. Descarta também. Por quê? Eles estavam neutros inicialmente. Quando ela atritou os dois, ela fez com que eles ficassem eletricamente carregados e não eletricamente neutros. Por isso está errado. Na verdade, começou neutro e depois ficou carregado. Eletrização por atrito, lembrando novamente. E o item E, o único que sobra, o atrito entre o vidro e a lã fez um dos dois perder elétrons e o outro ganhar, eletrizando os dois, o que permitiu que o vidro atraísse os pedaços de papel. Correto. Só uma observação interessante é que, se vocês observarem a tabela triboelétrica que consta no material de vocês, lembrando a todos novamente que a tabela triboelétrica ela estabelece uma relação entre os materiais de forma que você pode descobrir qual material ficaria com que carga. Por exemplo, no caso do vidro e a lã, o vidro ele está na extremidade mais positiva da tabela. Ou seja, se você atritasse o vidro e a lã, o vidro ia adquirir carga positiva e a lã negativa. Ou seja, o vidro ia perder elétrons e a lã ia ganhar elétrons. Por isso a lã ia ficar negativa e o vidro positivo. Tudo bem? Então, essa foi a nossa primeira questão. Uma questão estilo Enem, gabarito, item E. Segunda questão, é a primeira dos exercícios propostos. É uma questão da FUVEST. E ela é uma questão um pouco mais elaborada. Ela representa poderia ser até um vestibular militar, uma questão mais fácil de vestibular militar, mas não é tão comum. Seria mais uma segunda fase de vestibular tradicional. É mais nesse sentido, mas é uma questão um pouco mais elaborada que exige um pouco mais do aluno. Vamos à questão. Aproximando-se uma barra eletrizada de duas esferas condutoras, lembrando a todos que a situação é a que eu representei aqui, inicialmente descarregadas e encostadas uma na outra, observa-se a seguinte distribuição de cargas esquematizada a seguir, que é essa distribuição aqui. Em seguida, sem tirar do lugar, a barra eletrizada afasta-se um pouco. Em seguida, sem tirar do lugar a barra eletrizada, afasta-se um pouco a esfera da outra. Ou seja, eu vou afastar elas mantendo a barra aqui. Finalmente, sem mexer mais nas esferas, remove-se a barra, levando-a para muito longe das esferas. Esse para muito longe, galera, quer dizer que ela não vai ter mais nenhuma interferência elétrica nesse sistema. Nessa situação final, a figura que melhor representa a distribuição de cargas nas duas esferas é... Pois bem, de início, o que se pode observar aqui? Como as esferas estão em contato, o fluxo de elétrons entre elas é livre, ou seja, elas acabam se comportando como um corpo só. Quando você aproxima um bastão carregado positivamente, essa carga positiva ela tende a atrair os elétrons para esse lado. Por isso que essa parte da esfera ficou negativa, porque ela ficou com excesso de elétrons. E essa parte ficou positiva porque ela ficou com falta de elétrons. Após isso, a questão nos diz que é afastado as duas esferas sem retirar o bastão. Por quê? Porque se a gente retirar o bastão, a distribuição de cargas vai voltar ao normal, porque elas estão em contato. Mas se você afasta as duas esferas, a distribuição de cargas se mantém. Então, a gente vai ficar com essa situação aqui. Depois disso, que o enunciado nos diz que o bastão é afastado. E agora, o bastão não vai mais interferir no nosso sistema. O que é que a gente vai perceber da distribuição de cargas? Ora, se vocês observarem, essa esfera ficou com carga negativa e essa esfera ficou com carga positiva. Então, existe uma tendência de atração entre elas. Você pode imaginar isso de duas formas. Os elétrons que estão aqui vão ser atraídos para esse lado da esfera.
vão ser atraídos para esse lado da esfera. E nessa atração, eles vão repelir os elétrons que estão aqui para o outro lado. Ou seja, a polaridade dessa também vai inverter. Esse lado que está muito positivo, quando chegar os elétrons, vai normalizar, neutralizar. E esse lado que estava neutro vai tender a ficar positivo, numa espécie de atração. É um pouco daquela noção de cargas que se atraem. E vocês podem compreender isso analisando a outra esfera. Se a carga positiva estava desse lado, quer dizer que esse lado está com excesso de elétrons. Como essa esfera é negativa, esses elétrons vão ser repelidos para esse lado. E esse lado vai ficar mais positivo. Esse lado mais positivo vai atrair os elétrons da outra esfera para esse lado, que vai ficar mais negativo, tá? Tanto faz, analisando primeiro essa quanto essa, o raciocínio vai ser o mesmo e a conclusão chegada vai ser a mesma. Então a representação que a gente tem é mais ou menos essa. As cargas elas vão ficar voltadas para a esfera próxima, né? Uma espécie de atração entre as cargas. E o item que representa isso é o item A. O item A. E agora nós vamos para a nossa terceira questão, que é uma questão estilo vestibular tradicional, primeira fase, uma questão estilo UVA. É uma questão bastante simples e que pega um pouco da noção desse primeiro tópico. Um condutor eletrizado. Essa questão é a terceira questão dos exercícios propostos, lembrando a todos que é a aula 2. CPS. Um condutor eletrizado positivamente está isolado. Ao ser ligado à Terra por meio de um fio condutor, ele se descarrega em virtude da subida da seguinte partícula proveniente dessa ligação. Vou desenhar aqui a representação da figura para ficar mais fácil a compreensão. Agora a gente vai estar analisando essa questão. A gente vai ter uma esfera positiva, carregada positivamente, e a gente vai pegar essa esfera e vai conectá-la. A gente vai conectar a Terra por meio de um fio condutor. Está aqui a representação esquemática do condutor. Lembrando a todos que esse símbolo aqui, esses traços, quando o fio está ligado à Terra, representa um fio terra, tá? Então ele vai promover a descarga daquele corpo. Ora, como essa carga vai ser desfeita? Como essa esfera vai voltar a ficar neutra? Pelo primeiro tópico, o que se move são os elétrons. Se essa esfera está positiva, e lembrando que os elétrons são negativos, ela está com falta de elétrons. Ou seja, os elétrons vão subir em direção a ela. Então, quando eu fizer essa conexão, o movimento que a gente vai ver vai ser esse, tá? Os elétrons vão subir em direção à esfera. E por isso, essa falta de cargas negativas vai ser compensada e a esfera vai ficar neutra. Então, a descarga ela se dá em virtude da subida da seguinte partícula. A resposta é elétrons, item E. Não foi resolvida nenhuma questão que utilizasse esse terceiro tópico. Mas nesse terceiro tópico, as questões que envolvem ele são bastante básicas, a não ser que envolvam outro conhecimento além dele. Basicamente, a carga elementar ela diz respeito à carga de um próton ou de um elétron. Se for positivo é próton, se for negativa é elétron. E ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Essa fórmula, que é igual a M vezes E, serve para você calcular a carga acumulada por uma quantidade M de
partículas elementares, de prótons ou de elétrons. Então a aplicação dela é basicamente essa. Lembrando que vocês não obrigatoriamente necessitam utilizar essa fórmula. Vocês podem fazer simplesmente um elétron, por exemplo, tem a carga menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e tantos elétrons vão ter tal carga. Faz a regra de 3 e vocês vão chegar no mesmo resultado. Então é isso, o intuito dessa aula foi revisar um pouco e aplicar um pouco do conteúdo, e espero que vocês tenham gostado.